Meus amigos e irmãos de Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, hoje iremos estudar, meus irmãos, começar um novo trimestre, meus irmãos, falando sobre alguns problemas familiares, que muitos dos nossos irmãos em Cristo Jesus passaram, meus irmãos. Então, meus irmãos, iremos a lição desse trimestre, ela aborda os problemas que essas pessoas passaram, meus irmãos. Alguns tomaram algumas atitudes erradas, e atitudes erradas geram consequências, meus irmãos, mas que nós possamos se apegar em Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é perdoador, Deus nos orienta, meus irmãos. Então, a essência da lição, meus irmãos, é que nós também viemos aprender com os erros dos nossos antepassados, para nós não vir a praticar o mesmo, certo? Meus irmãos, a lição é a lição número 1, certo? Uma lição muito boa, certo? A lição número 1 diz o seguinte: quando a família age por conta própria, certo? Então, é uma lição muito boa, fala sobre os relacionamentos familiares, certo? O nosso textuário diz o seguinte: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. A nossa verdade prática, meus irmãos, diz o seguinte: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Tem a leitura diária aqui, meus irmãos, muito boas leituras aqui diárias. Não é isso? A nossa leitura bíblica em classe está lá em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, e depois Gênesis capítulo 16, versículo do 1 ao 5, certo? Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Os objetivos da lição é a seguinte: primeiro, identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Segundo tópico, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E o terceiro objetivo da lição fala que entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Então, meus irmãos, uma lição muito boa, nós vemos aqui. E vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, estamos aqui, meus irmãos, na introdução, certo? Nós vemos aqui a lição número 1, quando a família age por conta própria, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, como biblicamente falando, nós vemos aqui que tudo começa, meus irmãos, quando Deus, ele chama Abraão, certo? Ele chama Abraão para que Abraão saísse do meio da sua família, para que Abraão saísse do meio da sua parentela, para um lugar onde Deus iria direcionar, orientar, meus irmãos, a vida de Abraão e sua família. No caso, Abraão e Sarai, que era ainda chamado de Abraão. E tudo começa, meus irmãos, quando Deus ele aparece a Abraão. Nesse capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: assim partiu, Nós vemos aqui no primeiro versículo daqui, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Nós vemos aqui que Deus ele chama Abraão. Por isso, meus irmãos, que Abraão, mesmo diante das suas falhas, meus irmãos, Abraão é o patriarca mais famoso de Israel. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Abraão ele é conhecido como o pai da fé, porque ele obedecia a Deus, mesmo diante das suas falhas, meus irmãos, porque nós seres humanos somos falhos, mas Abraão é conhecido como o pai da fé. Então, meus irmãos, porque ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus, meus irmãos, cometeu algumas falhas, mas podemos glorificar a Deus, porque Deus sempre faz o melhor nas nossas vidas. Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, em 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos aqui, meus irmãos, versículos 5 ao 6, diz que se nós não governarmos bem a nossa casa, como nós governaremos a igreja? Se nós não conseguimos governar nem a nossa casa. Então, meus irmãos, no versículo 6 fala essa expressão aqui, neófito, certo? Neófito significa novo convertido, certo? Para que nós não venhamos ser
Vamos ler aqui, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 3, certo? Capítulo 3, versículo 5 e 6. Versículo 5 diz o seguinte: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Na verdade é uma pergunta. Versículo 6: não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, meus irmãos, essa palavra aqui, neófito, se refere ao novo convertido. Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, família, certo? Família é a célula máter da sociedade, certo? Nós vimos, é a base da sociedade, a família, meus irmãos, é a base, é a célula máter de toda a sociedade, certo? Sem uma família é impossível nós crescermos, né? Como em quantidade, podemos assim dizer, em quantidade. Deus diz assim, portanto deixará o homem na casa de seu pai, se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne, né? Construirão uma família, uma casa. Então, meus irmãos, a família é a célula máter da sociedade. Meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos, nos ajuda e nos incentiva, né? Nós podemos ver aqui, meus irmãos, que discórdia, certo? No meio familiar, meus irmãos, discórdia, desarmonia pode atrapalhar o crescimento familiar, certo? Então, meus irmãos, é necessário nós se apegarmos a Deus, né, e praticarmos, meus irmãos, os frutos do Espírito, né? Lá em Gálatas capítulo 5, certo? Porque as obras da carne, né? Discórdia e desarmonia, meus irmãos, são obras da carne, certo? Mas que nós devemos praticar os frutos do Espírito. Amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos. Ações geram consequências, não é isso? Toda ação gera uma reação, certo? Uma boa ação vai gerar uma boa reação, meus irmãos. Mas ações gerarão consequências ruins. Então, meus irmãos, podemos se apegar. Agora aqui, meus irmãos, a lição diz que, olha, problemas no meio familiar, certo? O que a lição vai abordar nesse trimestre, meus irmãos? Os problemas no meio familiar, né? Falta de comunicação, ciúmes, rebeldia, certo? Porfias, que é a mesma coisa que discussão, certo? Mentiras, mágoas. Vai falar sobre a educação dos filhos, meus irmãos. Então esse vai ser o caminho da lição desse trimestre, meus irmãos. Vai abordar esse caminho aí, falando sobre os problemas no meio familiar, certo? Então, meus irmãos, voltando aqui para a lição, falando sobre a vida de Sara e Abraão, nós vemos que as atitudes, meus irmãos, precipitadas de Sara e Abraão, certo? Em não esperar, certo? Em não esperar as promessas de Deus, meus irmãos, em não esperar as promessas de Deus, certo? Preferiram, meus irmãos, ouvir seus corações enganosos, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o coração do ser humano é enganoso, né? O coração do homem é enganoso, meus irmãos. Então, Abraão e Sara preferiram ouvir a voz do seu coração, que é um coração enganoso, do que as promessas de Deus. Esse, meus irmãos, é um dos grandes problemas que nós vamos aprender nessa lição aqui. É não saber esperar, certo? Na verdade, meus irmãos, nós seres humanos não gostamos de esperar, mas nós temos que aprender a esperar, principalmente quando se trata de Deus, certo? Então, meus irmãos, aqui, olha, Abraão e Sarai se amavam, meus irmãos, isso mesmo diante das adversidades que passaram, das más escolhas que fizeram, nós temos que ter o seguinte, meus irmãos, Abraão e Sara, eles se amavam, certo? Se amavam, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que eles saíram de Ur, certo? De Ur, ali na Mesopotâmia, certo? Nós vimos ali, meus irmãos, que a cidade de Ur era uma cidade próspera, era uma cidade importante ali na região da Suméria, certo? Mas também, meus irmãos, nós podemos ver que nessa região, certo? Não somente na cidade de Ur, mas em toda a Mesopotâmia, né? Em toda ali parte da Mesopotâmia, na cidade de Ur, predominava, meus irmãos, o paganismo, certo? O paganismo ali tinha uma influência muito forte sobre a vida das pessoas. Então, meus irmãos, Deus, meus irmãos, ele ama qualquer um, certo? Agora, meus irmãos, Deus quando escolhe alguém, Deus quando chama alguém, meus irmãos, é necessário nós sairmos, meus irmãos, do meio do pecado, certo? Nós deixarmos nossas práticas pagãs para trás, nossas práticas pecaminosas. Porque, meus irmãos, Deus é santo e para se chegar a Deus, meus irmãos, nós temos que nos santificar, certo? Olha aqui, meus irmãos, uma coisa bem importante. Quando Deus chamou a Abraão, certo, para sair do meio da sua cidade, né, da sua parentela,
nós vemos aqui, meus irmãos, que mesmo Abraão estando morando na cidade de Ur, certo? Ele não era de origem sumeriana, certo? Abraão, certo, era de origem semítica, certo? Semítica, certo? Da descendência de Sem, ali, filho de Noé, certo? Olha aqui, meus irmãos, eu vou colocar, meus irmãos, no final desse vídeo aqui, eu vou colocar eu gravei um vídeo aqui já faz tempo, falando sobre a descendência, né, a família de Abraão. Então, no final do vídeo eu vou colocar lá para vocês verem, que é bom sempre a gente rever para nós lembrarmos tudo isso, certo? Então, meus irmãos, eles vinham de uma família pagã, certo? Mas Deus escolhe Abraão, certo? Que era filho de Tera, que, meus irmãos, Deus chama Abraão para ser um pai de uma grande nação, de uma nação enorme, meus irmãos, de uma nação incontável, certo? Então, meus irmãos, vamos lá. Se nós lermos aqui, meus irmãos, aqui é apenas uma introdução, lá em Gênesis capítulo 16, versículo 11, nós vemos aqui, meus irmãos, que Ismael nasce, certo? Ismael nasce. Nós vemos aqui, meus irmãos, Gênesis capítulo 18, versículo 12 a 4, nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus anuncia o nascimento do filho de sangue, né, de Abraão e Sara. Antes disso, meus irmãos, no capítulo 17, Deus muda o nome de Sarai para Sara, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, no mesmo capítulo, versículo 5, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, certo? E no capítulo 21, meus irmãos, nós vemos um milagre, que era o nascimento de Isaac, certo? Que era o nascimento de Isaac. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Iremos aprender aqui a outra lição. Então, eu vou parar por aqui e já vamos iniciar aqui o capítulo 1 aqui da lição. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora voltando aqui, meus irmãos, no capítulo 1. Meus irmãos, olha aqui. Meus irmãos, o nome Sarai, certo? O nome Sarai pode significar... Eu dando uma pesquisada, meus irmãos, tem uma linha, certo? Uma linha teológica que traduz o nome Sarai como briguenta, certo? Já outras, meus irmãos, traduz como riso, certo? Como riso, certo? Então, meus irmãos, o nome da mulher da esposa de Abraão era Sarai, certo? Porém, meus irmãos, quando ela tinha mais ou menos 90 anos de idade, meus irmãos, prestes a dar à luz a seu filho, certo? Nós vemos aqui que Deus muda o nome de Sarai para Sara, e Sara significa princesa, certo? Então, meus irmãos, a mesma coisa aconteceu com Abraão, certo? O nome dele era Abrão, pai de um povo, certo? Deus muda o nome de Abrão para Abraão, certo? Pai de uma grande nação, certo? Então, meus irmãos, eu vou botar aqui que eu esqueci de um A aqui. Então, seria Abraão, certo? Abraão. Então, meus irmãos, Deus muda o nome de Abrão, pai de um povo, para Abraão, pai de uma grande nação, certo? Meus irmãos, no primeiro capítulo aqui, meus irmãos, né? Fala sobre... O primeiro capítulo fala sobre... Eu esqueci de botar o título aqui. Certo? O primeiro capítulo, Deus faz promessas a Abraão. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, o encontro de Deus, no primeiro tópico, o encontro de Deus com Abraão. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a promessa, como já falei aqui, né, meus irmãos? Nós vemos aqui que Deus, ele chama Abraão para que Abraão saísse do meio da sua parentela, da sua família, e viria para um lugar onde Deus iria mostrar, meus irmãos. Ou seja, Deus estaria direcionando na direção da vida de Abraão e Sara, certo? Então, meus irmãos, a promessa de uma grande descendência, né? Deus faz essa promessa a Abraão: olha, eu te farei, né, pai de uma grande nação, né? Você terá uma descendência enorme, meus irmãos. Nós vemos aqui, quando Deus chama Abraão, meus irmãos, ali no capítulo 12, nós vemos aqui que Abraão tinha 75 anos de idade, certo? Mesmo assim, meus irmãos, a idade era um impedimento para grandes viagens, era um impedimento, meus irmãos, principalmente para ser pai, para quem não tinha filho. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui que a idade não é impedimento para o agir de Deus, certo? Cabe a nós ouvirmos a voz do Senhor. Meus irmãos, no capítulo 15, certo? Deus, certo, lhe promete um filho, certo? Deus lhe promete um filho. Ou seja, meus irmãos, a promessa só vai se cumprir 25 anos depois, né? Quando Abraão tinha 100 anos de idade, certo? Então a promessa foi feita quando ele tinha 75 anos de idade, porém a promessa só se cumpre quando ele completa 100 anos de idade. Nós podemos dizer aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 5, certo? Então 25 anos depois, meus irmãos, foi quando a promessa veio se cumprir. Ah, mas alguém pode dizer, não, mas Abraão foi pai antes, já pai de Ismael. Mas a promessa de Deus não estava sobre Ismael, mas sobre Isaac,
certo? Então, meus irmãos, vamos lá. No segundo tópico, meus irmãos, fala sobre a dúvida. Meus irmãos, Deus faz a promessa a Abraão, que ele teria um filho, certo? Só, meus irmãos, que o tempo vai passando, né? E nada acontece, né? Então, nós vemos aqui que Abraão, ele é pego pela dúvida, certo? Ele tinha um criado, né? Que o nome dele era Eliezer, né? Eliezer era natural de Damasco, né? Por isso que é chamado de Eliezer o Damasceno, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, o nome Eliezer significa Deus é auxílio, certo? Então, meus irmãos, diga assim, Abraão, numa oração a Deus, e Senhor, o Senhor me prometeu um filho, mas até agora nada. Será Eliezer o meu mordomo, né? Será o meu herdeiro da minha herança, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui diante de uma preocupação, né? Por isso, meus irmãos, que nós não podemos, meus irmãos, claro que nós somos falhos, meus irmãos, mas nós temos que exercitar a nossa fé, porque, meus irmãos, as preocupações, né? As dúvidas, meus irmãos, elas bloqueiam, certo? Elas bloqueiam as bênçãos de Deus na nossa vida, porque a dúvida, certo? Se nós dermos lugar à dúvida, meus irmãos, a nossa fé vai minguar, certo? Mas que nós possamos exercitar a nossa fé no Senhor. Então, meus irmãos, no capítulo 15, né? Então disse, versículo 2, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não tens me dado semente, e eis que eu nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então nós vimos aqui, meus irmãos, que a resposta de Deus começa no versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, meus irmãos, aí Deus pede para Abraão sair de dentro da sua tenda, né? Era de noite, certo? Era noite. Olha aqui, mesmo de noite, meus irmãos, um cristão deve orar de manhã, de tarde e à noite, né? Esse horário aqui, meus irmãos, que Abraão estava falando com Deus era noite. Deus chama Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Né? Ele sai para a tenda e diz assim, Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas se tu podes contar? Abraão fica meio, como é que você vai conseguir contar as estrelas? E Deus assim, olha, assim será a tua descendência, como as areias, como as estrelas no céu, como as areias na praia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que nós não podemos deixar a nossa fé minguar, né? Entre a dúvida e a fé, meus irmãos, sempre a fé deve prevalecer, certo? No terceiro tópico, meus irmãos, fala sobre Deus garante a promessa a Abraão, certo? No versículo 4, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, onde foi lido aqui, certo? Eis que veio a palavra do Senhor dizendo, este, no caso Eliezer, né? Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Ou seja, meus irmãos, um filho de Abraão, certo? Com Sarai. Então, meus irmãos, a promessa de Deus estaria entre o filho de Sarai e Abraão. No versículo 7, meus irmãos, vejam o que Deus fala. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Glória a Deus. No versículo 4, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 4, como nós já lemos aqui, né? Que não seria Ismael, certo? O herdeiro do Senhor, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos, no livro de Números, certo? Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Número 23, versículo 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui. No livro de Salmos, meus irmãos, Salmos, capítulo 89, certo? 89, versículo 34, diz o seguinte: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, meus irmãos, o que Deus fala se cumpre. Glória a Deus. Meus irmãos, ou seja, agora, meus irmãos, para finalizar esse primeiro capítulo aqui, meus irmãos, olha aqui. Abraão teve dúvida, né? A própria Sara teria dúvida. Se nós vivêssemos nessa época, meus irmãos, também nós teríamos dúvidas, meus irmãos, porque de dúvida
vem do ser humano, mas a fé ela vem de Deus. Por isso que nós devemos se apegar na fé, meus irmãos, porque a fé ela vem de Deus. Agora, meus irmãos, tem uma coisa aqui que faz toda a diferença, certo? Muitas vezes, nós seres humanos, por conta do pecado, meus irmãos, nós não damos valor, mas é nas pequenas coisas, meus irmãos, que faz toda a diferença, certo? Então, meus irmãos, por quê? Por que a promessa de Deus estaria sobre Isaac, certo? Isaac. Por quê? Pelo simples fato, meus irmãos, porque a promessa de Deus estaria entre Abraão e Sara, na descendência de Abraão e Sara, não importa a idade. Deus disse que daria um filho a Abraão e a Sara, mesmo eles já sendo velhos, certo? Mas por que, meus irmãos? Porque eles eram casados. Porque Sara era a esposa de Abraão, certo? Agar não era a esposa de Abraão. Agar era uma serva da esposa de Abraão, por falta, então nós vamos estudar isso aqui na outra parte. Então, meus irmãos, o simples fato é que a bênção de Deus estaria no fruto de Abraão e Sarai, porque eles eram casados, marido e esposa, certo? Meus irmãos, vou parar por aqui e já vamos iniciar a outra parte aqui. Meus irmãos, agora voltando no capítulo 2 aqui da lição, meus irmãos, olha aqui, meus irmãos, capítulo 2, a interferência no plano divino. Então, a interferência no plano de Deus. Vamos lá, meus irmãos. No primeiro tópico aqui do capítulo 2, fala sobre Sarai querendo ajudar, certo? Meus irmãos, vamos lá. Primeiro fato, meus irmãos, que nós temos que ter em mente. Primeiro, Sarai, ela era estéril, certo? Capítulo 16, versículo 1, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Sarai era estéril, certo? Nós vemos, meus irmãos, que primeiro, ela era estéril. Segundo, meus irmãos, tinha o fator idade, certo? Que era outro grande problema, meus irmãos. Segundo a medicina, é impossível, certo? Segundo a medicina, é impossível gerar aos 90 anos, meus irmãos. Aos 90 anos, certo? Segundo a medicina, certo? Só que, meus irmãos, para Deus nada é impossível, certo? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, Sarai era estéril. Segundo, certo? Tinha o fator idade, que segundo a medicina, meus irmãos, até nos dias de hoje, né, mesmo com a medicina super avançada, é impossível gerar aos 90 anos, certo? Vamos lá. Como resolver, meus irmãos? Na antiguidade, como é que as pessoas resolviam isso na antiguidade, né? Lembrando, meus irmãos, que na antiguidade, certo? Né, nós vimos que na antiguidade, né, no meio do povo pagão, né, mesmo em muitas vezes, infelizmente, cristãos, né, infelizmente, perdão, os judeus, né, aqueles que temos crentes em Deus, muitas vezes, meus irmãos, na antiguidade, eles buscavam a Deus, às vezes por falta de fé, não conseguiam seus objetivos e às vezes traziam coisas da cultura pagã para a fé judaica, certo? Infelizmente, meus irmãos, isso foi trágico durante a história de Israel, né? Então, meus irmãos, Sarai era estéril, certo? Tinha o fator idade. Como é que se poderia resolver isso? Olha aqui, segundo a visão humana, certo? Segundo a visão humana, como é que poderia resolver? Abraão e Agar. Foi isso que Sarai fez. Olha, eu já sou estéril, certo? Eu já sou avançada em idade, já era velha, certo? Vamos fazer o seguinte, você, né, Abraão, você vai se relacionar com Agar e ela vai gerar um filho e o filho que ela vai gerar será nosso, né? Lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2, certo? Porque, meus irmãos, na antiguidade se fazia isso para garantir uma descendência, certo? Só que, meus irmãos, isso aqui vinha de uma cultura, esse pensamento pagã, certo? Uma cultura pagã. E Deus, meus irmãos, Deus condena, meus irmãos, a adoração a outros deuses. Ou seja, meus irmãos, se nós seres humanos buscássemos mais a Deus, meus irmãos, nós não iríamos precisar de nada de que viesse de alguma cultura pagã, porque somente honrar a Deus, meus irmãos, era o suficiente. Era o suficiente, certo? No segundo tópico, meus irmãos, fala sobre eles vacilam na fé, certo? Eles vacilam na fé. Quem persuadiu quem? Nós vimos aqui, meus irmãos, que Abraão era o líder da casa, era o líder tribal, certo? Era o patriarca. Nós vimos aqui, meus irmãos, que Sarai, certo? Persuadiu, né, Abraão para que Abraão se deitasse com Agar, a egípcia, para que ele tivesse um filho, certo? Então nós vimos aqui, meus irmãos, mas na verdade era para Abraão
já que a Bíblia nos relata, meus irmãos, que Abraão amava Sara e Sara amava Abraão, certo? Mas era para Abraão lembrar das promessas de Deus a Sarai, certo? Mais uma vez aqui, eu botei a pergunta, quem persuadiu quem? Abraão persuadiu Sara ou Sara persuadiu Abraão? Talvez Abraão, né, na sua carnalidade, né? Eita, não, minha esposa está pedindo para eu me relacionar com outra mulher, né? Então eu vou fazer isso, vou fazer vou fazer isso. Então, meus irmãos, mas isso gera problema, meus irmãos. E em toda a história, meus irmãos, bíblica, todas aquelas pessoas que tiveram filhos fora do casamento tiveram problema. Porque, vou repetir, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, como diz aqui, certo? Eu notei aqui, diz, meus irmãos, que o homem deixará a casa de seu pai e unirá a sua mulher, certo? E ambos serão uma só carne, certo? Ou seja, meus irmãos, dali constituirão uma família. Então, as bênçãos de Deus, meus irmãos, estão no casamento. As bênçãos de Deus, meus irmãos, estão na descendência de um homem e de uma mulher, certo? Relacionamento fora do casamento, meus irmãos, é pecado, certo? É obra da carne, certo? Mas nós devemos praticar os frutos do Espírito, certo? Então, meus irmãos, quem persuadiu quem? Abraão ou Sara? Nós vemos aqui que Sara persuadiu Abraão, mas na verdade Abraão era para ter persuadido Sara, dizer que isso não convinha, meus irmãos, porque a promessa de Deus estava sobre eles, certo? Sobre eles, como eu falei no capítulo 1, certo? Meus irmãos, no tópico 3 aqui fala sobre os problemas da precipitação, certo? Que eles se precipitaram em não querer esperar, certo? Então, meus irmãos, eles desprezam o conselho divino, certo? Desprezam o conselho divino. Nós vimos que essa atitude não era aprovada por Deus, certo? Essa atitude de Abraão se relacionar com Agar não era aprovada por Deus, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, depois desse relacionamento de Abraão e Agar, só teve problemas e brigas, certo? Nós vimos até hoje, meus irmãos, brigas entre judeus e árabes, e são irmãos, certo? Descendentes de Abraão, os judeus descendentes de Abraão com Sarai, e os árabes descendentes de Abraão e Agar. Certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que até o relacionamento entre a esposa, que era Sarai, esposa de Abraão, e a criada, que era serva da esposa, né, mudou. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Agar, quando ela sabe que vai ser gerado um filho, certo? Ela sabe que está grávida. Então, consequentemente, meus irmãos, ela muda, né? Agar fica arrogante, né? Ela passa a ser arrogante para com Sarai, porque na mentalidade de Agar, não, eu estou esperando um filho do líder tribal, né, do patriarca Abraão. Aí, meus irmãos, Sarai, por conta disso, fica abusiva e amarga, né? Fica implicando com Abraão, fica implicando com Agar, Agar implica com Sarai, ambas implicam com Abraão, meus irmãos, e tudo isso gerado, meus irmãos, por um relacionamento que não era aprovado por Deus, certo? Aí vem aquele negócio, meus irmãos. Nós vimos aqui, qual que nós devemos ouvir? Nós devemos ouvir a fé ou a tradição, meus irmãos? A fé, meus irmãos, diz que nós devemos esperar em Deus, certo? Esperar. Esperar não é fácil, mas esperar em Deus, meus irmãos, é o fundamental. Então, meus irmãos, a fé diz que nós devemos esperar. E a tradição, meus irmãos, diz que nós devemos dar ouvidos, muitas vezes, meus irmãos, a alguma coisa que é de cultura pagã, certo? Então, qual nós devemos esperar? Buscar a fé, que nos ensina, meus irmãos, que nós devemos esperar nas promessas divinas, ou devemos dar ouvido à tradição, que muitas vezes, essas tradições vêm de origem pagã. E aí, meus irmãos, qual é que nós devemos escolher, certo? Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 29, diz o seguinte: mas como então aquele que era gerado segundo a carne, ou seja, meus irmãos, a Bíblia diz, aqui em Gálatas, que Ismael foi gerado segundo a carne, certo? Que era o relacionamento de Abraão e Agar, certo? E já nós vemos aqui, meus irmãos, que o filho da liberdade, né, do Espírito, podemos assim dizer, era o filho da fé, que era o filho de Abraão e Sarai. Então, meus irmãos, qual nós devemos aqui buscar ao Senhor? Então, meus irmãos, vamos parar por aqui e já iremos iniciar aqui a parte 3 do capítulo. Meus irmãos, agora voltando aqui na outra parte, aqui, meus irmãos, na parte final, nós temos aqui, meus irmãos, o capítulo 3 fala sobre as consequências das más escolhas, certo? Primeiro tópico do capítulo 3, conflitos, meus irmãos. Nós temos aqui, olha,
Decisão, olha aqui, tomar uma decisão sem orientação traz dor de cabeça, certo? Então, meus irmãos, tomar uma decisão sem orientação traz dor de cabeça, certo? Isso para qualquer um, certo? Não foi diferente com Abraão e Sara, certo? Olha aqui, a discórdia traz situações insustentáveis, certo? Discórdia dentro da própria casa, dentro da própria família, certo? Olha aqui, meus irmãos, agora Agar, né, tinha se relacionado com Abraão, estava esperando um filho de Abraão, certo? Então nós vimos, até então, meus irmãos, todos achavam que o filho da promessa seria Ismael, né? Nós vimos aqui que Deus prometeu um filho a Abraão, certo? Até então, Sara não tinha tido filhos. Então, quando Abraão se relaciona com Agar e Agar engravida, todos sabem. Então, quando Agar engravida de Abraão, né, todos pensavam que o filho de Agar com Abraão seria o filho da promessa, certo? Então, por isso, meus irmãos, Agar, ela causa ciúmes em Sarai, né? Sarai já uma certa idade, já nós vemos aqui uma de idade avançada, e agora Agar, né, sua serva, esperava um filho de Abraão, certo? Olha aqui, meus irmãos, no tópico 2 aqui fala sobre as fraquezas. Quando deixamos de acreditar nas promessas de Deus, meus irmãos, as coisas ruins começam a acontecer. Quando nós deixamos de acreditar nas promessas divinas, certo? E passamos a acreditar nas promessas humanas, certo? Nas promessas dos homens, dos seres, das pessoas, certo? Ou seja, meus irmãos, relação fora do casamento traz desavenças, não é isso? Nós vimos aqui em Gênesis capítulo 16, versículo 6. Vamos ler aqui, meus irmãos. Gênesis capítulo 16, versículo 6. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai e era fugir da sua face. Então, meus irmãos, briga entre Sarai e Agar, certo? Olha isso aqui. As soluções de Deus, certo? As soluções de Deus sempre são melhores que as soluções humanas. Vou repetir. As soluções de Deus sempre são melhores do que as soluções humanas. O exemplo aqui, Êxodo capítulo 14, versículo 15 a 18, quando Moisés estava junto com o povo ali que tinha saído do Egito, estava ali às margens do Mar Vermelho, né? Ou Mar de Juncos, que muitos chamam, certo? E Deus disse a Moisés: Abraão, diz ao povo que marchem, e com teu cajado fere a água, e eu abrirei as águas ao meio. Então foi isso que aconteceu. Então, meus irmãos, a solução dos seres humanos, eles não sabiam o que fazer. A solução de Deus foi abrir o Mar Vermelho, certo? Então, meus irmãos, as soluções de Deus sempre é melhor do que as soluções humanas. No terceiro tópico aqui, meus irmãos, fala sobre uma opinião equivocada acerca de Deus. Primeiro, aí lá vem o questionamento de Sarai: como terei filhos? Ela faz uma pergunta: como eu posso ter filho? Certo? Aí ela coloca a culpa no Senhor. Se o Senhor, Deus, me impediu de gerar. 16, versículo 2 do capítulo 16, não é isso? E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então, Sara questiona a Deus, coloca a culpa em Deus, né? Deus me impediu de gerar. Agora, aí qual era a solução humana? Abraão se relacionar com Agar. Ela devia fazer esperar pelas soluções de Deus, certo? Porque as soluções de Deus sempre são melhores do que as soluções humanas, certo? Aí vem aqui, meus irmãos, a qual nós devemos dar ouvido? Nós devemos dar ouvidos à fé ou à razão, certo? A fé, meus irmãos, é acreditar no impossível, certo? É acreditar que as soluções de Deus sempre são melhores, que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode fazer tudo, certo? É mesmo enxergar aquilo que nós não podemos ver, certo? Ou, meus irmãos, se basear na razão. O que é razão? Capacidade de resolver alguma coisa através do raciocínio e da inteligência. Mas, meus irmãos, vamos lá. Vou repetir. Razão. Capacidade de resolver alguma coisa através do raciocínio e da inteligência humana. Mas tem coisas, meus irmãos, que nem o raciocínio nem a inteligência humana são capazes de resolver. No caso de Abraão e Sara, não poderia ser resolvido pela inteligência humana. O que é que eles poderiam fazer? Se apegar à fé. Se apegar à fé e esperar pelas soluções de Deus. Amém, meus irmãos? Porque esperar, aí vem aquela pergunta: esperar ou agir por conta própria? Esperar pela fé, esperar em Deus, esperar as soluções de Deus. Vou repetir: nós seres humanos não gostamos de esperar, certo? Ou agir por conta própria.
Abraão e Sara agiram por conta própria. Amém, meus irmãos? Para finalizar, meus irmãos, o nome Isaac significa riso, certo? Isaac era o único filho de Abraão e Sara, certo? Olha aqui, meus irmãos, veja aqui. Nós vimos aqui que o Senhor escolhe o nome de Isaac, certo? Gênesis capítulo 17. Vamos olhar aqui, meus irmãos. O nome de Isaac, meus irmãos, foi escolhido por Deus quando Sara estava grávida. Então, meus irmãos, Deus, o nome de Isaac significa riso, certo? Isaac era o único filho de Abraão e Sara. E o interessante, meus irmãos, que o nome de Isaac foi escolhido pelo próprio Deus. Né? Gênesis capítulo 17, versículo 19, diz o seguinte, olha. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, que significa riso. E com ele, com Isaque, estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, ou seja, para sempre, para sua semente depois dele. Certo? Olha aqui. E o interessante, meus irmãos, que quando nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 16, quando Sarai briga com Agar, a Bíblia diz que Agar sai correndo para fora da tribo, do arraial ali onde eles moravam, para um lugar onde somente ela estava, certo? E o nome Ismael também foi escolhido por Deus. Se nós lermos aqui, 16, versículo 11, diz assim, olha, nós vimos aqui nessa parte aqui, Agar tinha se saído do meio do povo ali, né, porque tinha brigado com Sara. E o anjo do Senhor, 16, versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Deus sabia, né? Mas Deus queria ouvir o que ela teria a dizer para Deus, certo? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos, ou seja, pede perdão, certo? E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe, versículo 11, também o anjo do Senhor, eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, glória a Deus, que em hebraico significa como jumento bravo, certo? Ismael, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a de todos contra ele. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o nome de Isaac foi escolhido por Deus, certo? E também o nome de Ismael também foi escolhido por Deus, Gênesis 16, 11, que significa como um jumento bravo. Outras traduções diz que a tradução do nome Ismael é Deus ouve, certo? Então, meus irmãos, é isso aqui, meus irmãos, mas nós não podemos... A essência dessa lição, meus irmãos, é a seguinte, as soluções de Deus sempre são melhores que as soluções humanas, certo? Nós devemos ter fé, esperar não é fácil, mas nós devemos esperar nas promessas divinas. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e até a próxima lição. Paz do Senhor, que Jesus Cristo possa dar uma ótima semana de paz, de alegria, de livramento, de saúde. Paz do Senhor e até a próxima lição.